Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 15/6/2020, o 150º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Há uma frase de Noam Chomsky que retrata bem o momento atual. Ele diz, abre aspas, a população em geral não sabe o que está acontecendo e nem mesmo sabe que não sabe. Fecha aspas. Como vocês estão cientes, eu não foco aqui em ismos e nem em fulanos, pois o poder real opera em todos os países e não há mocinhos ou bandidos nessa história, mas há interesses e disputa de poder. A mão não se envolve diretamente. Os DGs não se guiam por ideologias nem por paixões que consideram apenas como instrumentos para o exercício do seu poder. São as peças DGs que criam narrativas falsas para conquistar o coração e a mente dos incautos. Os dois blocos hoje em disputa, o bloco ocidental, Europa, Estados Unidos e o resto das Américas, e o bloco oriental, que podemos dizer que é Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, são, em maior ou menor grau, manipulados pelos DGs. Assim, ambos mentem e mentem muito e constroem narrativas para o seu público-alvo, para que eles possam abraçar algo com que se identifiquem. Nos dois lados da disputa desses servos, seja os Estados Unidos com a Europa e seus aliados, ou a Rússia com a China e seus aliados, ambos mentem. Vivemos hoje num mundo midiático, cheio de frases de efeito e encenações para iludir torcedores incautos. Procure ver por baixo da encenação a verdadeira intenção. Desenvolva sempre o hábito de ouvir os dois lados da disputa e exercer o seu discernimento desapaixonado. Não seja um torcedor, mas seja um analista para compreender a situação e poder antecipar-se aos problemas e proteger a si próprio e a sua família. Na introdução deste vídeo, de número 150, farei uma exposição dividida em duas partes. Primeiramente, vou expor conceitos sobre o que é o checkmate global, que é um termo que criei para definir este momento que se aproxima e que serve de nome ao canal. Na segunda parte, vou falar das variáveis endógenas e exógenas ao plano consciencial que estão agora definindo e moldando o checkmate global. Desta forma, busco contribuir para o aprimoramento da consciência situacional de quem acompanha os vídeos deste canal. Sempre lembrando que este canal foi construído em vídeos sequenciais em cima de conceitos, portanto, é importante ver a maioria dos vídeos desde o início. Vamos então ao que é o checkmate global. Para melhor entendimento, vamos à definição de checkmate no xadrez. Ele é definido no dicionário online como, abre aspas, lance que põe fim a uma partida, ocorre no momento em que o rei sofre um ataque do adversário e não se pode mover para casas adjacentes, nem ser defendido por outras peças. Fecha aspas. Na Wikipédia, a definição é muito parecida. Vou narrá-la, abre aspas. O lance que põe fim à partida, quando o rei atacado por uma ou mais peças adversárias não pode movimentar-se para outra casa, tomar a peça que o ameaça ou bloquear o ataque com outra peça. Fecha aspas. Enfim, o ponto-chave aqui é que é um lance que põe fim à partida. A partida conclusa
pode fazer parte de um campeonato e apenas levar a uma nova partida em outra fase, outra rodada, ou, caso seja a última partida, definir o vencedor final e acabar com a disputa. Portanto, todo jogo acaba ou muda de fase dentro de um campeonato. Quando aplicado à geopolítica, na analogia que fiz, o checkmate global é o momento decisivo em que se chega a um impasse em que as normas vigentes já não podem mais conduzir o jogo e novas regras precisam ser definidas. Põe fim à partida como ela é conhecida. O jogo acaba ou pode mudar de fase, mas em novas regras e com nova configuração. Não é mais o jogo original. Por exemplo, durante a travessia, o mundo unipolar pode acabar e a ascensão de novas potências ocorrer, que vão partilhar o poder com a antiga potência que agora não está mais sozinha, e vão partilhar esse poder em novos fóruns de decisão com novas regras. Outro exemplo, o sistema financeiro internacional também pode ser reformulado de uma forma radical, com outras relações e meios de transferência de recursos. Enfim, o checkmate global é um momento de ruptura onde uma nova realidade emerge e é uma mudança geral e profunda. E o mundo, como é conhecido, deixa de existir. A travessia para outra realidade se acentua. Há muitos conflitos e mudanças radicais, até que a nova realidade se estabeleça definitivamente. Para o intento do checkmate global, colaboram várias variáveis, sendo algumas endógenas e outras exógenas. As endógenas são as resultantes da aplicação de agendas durante a guerra de quinta geração e deflagradas por catalisadores. É um movimento que começa e ocorre no tabuleiro. Vamos começar por elas, então, as variáveis endógenas. Neste vídeo, vou dar foco em 3 assuntos principais que impactam as variáveis endógenas. A primeira são os ataques ao aparato de defesa nuclear da Rússia e sua consequente retaliação. A segunda é o ataque de Israel ao Irã e sua provável escalada. A terceira e última são os catalisadores já preparados e prontos para implementação, tais como revoltas civis usando os imigrantes, ataques cibernéticos e novas cepas de vírus. Vamos então ao primeiro. Há muitos meses, a Ucrânia atacou os radares de alerta nuclear precoce da Rússia. Na época eu informei isto aqui no canal, mostrando que era algo estranho e perigoso. E por quê? Estranho porque esses radares que permitem à Rússia detectar ataques nucleares de forma antecipada não estavam sendo usados na guerra com a Ucrânia, logo, não deveriam ser alvos militares. E perigoso porque era um ataque que colocava em risco a segurança nacional da Rússia, prejudicando a sua capacidade de se defender em caso de um ataque nuclear a ela. Degradar a capacidade de defesa nuclear da Rússia não seria um objetivo estratégico da Ucrânia, pois ela não tem armas nucleares para atacar a Rússia. Ficou então claro que isto era uma ação da OTAN. A partir daí, a Rússia mudou a sua doutrina para o uso de armas nucleares, permitindo a sua utilização mesmo quando atacada de forma convencional. Então veio o segundo ataque denominado Teia de Aranha, onde drones lançados de caminhões estacionados próximos a bases aéreas
onde estavam bombardeiros estratégicos russos, inclusive com capacidade nuclear, foram atingidos. Imagine então você as consequências se esses bombardeiros estratégicos atingidos nesse ataque estivessem carregados com suas ogivas nucleares. Imagine o que poderia acontecer. Um ataque irresponsável e sem valor militar para aquele conflito. Somente serviu para consolidar a percepção na Rússia de que estes dois ataques, aos radares e às bases aéreas, que visam degradar as capacidades nucleares russas, são preparativos para um ataque nuclear futuro. Essa foi a conclusão que as autoridades russas tiraram desses dois ataques. A retaliação russa tem sido intensa, com mísseis destruindo grande parte das principais cidades ucranianas e bases de treinamento militar, bem como locais de construção de artefatos militares, como os drones, por exemplo. Essa retaliação tem tido pouca cobertura da mídia e a Ucrânia está pagando um preço alto. Trump percebeu o erro e disse no dia seguinte à Operação Teia de Aranha o seguinte, abre aspas, bem, eles deram a Putin um motivo para entrar e bombardeá-los com força ontem à noite, fecha aspas. Mais uma vez ficou claro que a OTAN estava por trás do ataque, pois a Ucrânia não tem as capacidades necessárias para realizar um ataque deste tipo. Primeiro foram os radares e agora os bombardeiros estratégicos, que fazem parte da tríade de dissuasão nuclear russa. Os outros dois componentes da tríade são os submarinos nucleares e os mísseis intercontinentais hipersônicos com ogivas nucleares. As provocações não pararam, mas a Rússia não retaliou com armas nucleares. Entretanto, ficou muito claro para os dirigentes russos que o Ocidente não vai parar até provocar uma guerra nuclear e que a autocontenção russa não funcionou, passando de verdade um sinal de fraqueza que só tem estimulado ações cada vez mais ousadas. Essa autocontenção não fez desescalar a situação. Um outro exemplo citado por pessoas do governo russo para enfatizar a busca do Ocidente por uma guerra foi o atentado ao presidente Putin, ocorrido no mês passado, quando ele estava em um helicóptero visitando a região de Kursk, que foi retomada da Ucrânia. Segundo o comandante de uma divisão de defesa aérea em Kursk, de nome Yuri Dashkin, o helicóptero presidencial de Putin foi pego no epicentro de um ataque maciço de drones ucranianos. Eu pergunto a você, este é um objetivo estratégico militar no campo de batalha? Mudaria o rumo da guerra se Putin tivesse sido morto? Agora, imaginem isso. Se Putin houvesse morrido, qual seria a reação da Rússia? Por esses três eventos narrados, os russos concluíram que o objeto maior da OTAN não é ganhar a guerra na Ucrânia, mas provocar uma reação russa usando armas nucleares para terem um pretexto. Diante desse quadro, os preparativos russos para um confronto nuclear foram intensificados. Os bombardeiros estratégicos foram realocados para bases aéreas mais distantes nas profundezas do território russo, notadamente os bombardeiros supersônicos Tu-160. Os submarinos com mísseis nucleares foram, em grande parte, posicionados para locais encobertos, aí incluindo o Belgorod, maior submarino do mundo que sozinho pode destruir boa parte das capitais da Europa. Outro sinal dos preparativos para uma possível guerra com a OTAN
é um decreto de 30 de maio emitido por Putin que permite ao governo assumir legalmente o controle de empresas militares se elas não cumprirem as ordens da lei marcial em tempos de guerra. Para evitar o uso de armas nucleares, a Rússia e a China têm desenvolvido uma forma de ataque utilizando pulso eletromagnético. Ele acabaria com a energia elétrica de todos os sistemas e lançaria o país-alvo no caos completo. Eles entendem que, numa primeira ação drástica, este instrumento seria oportuno. Trump sabe que ele precisa da Rússia para competir com a China. Ele compreende que as sanções econômicas não terão nenhum efeito prático, a não ser aproximar ainda mais a Rússia da China, e que no campo militar não existem muitas alternativas viáveis. A China percebe o movimento de aproximação de Trump com a Rússia e reforça seus laços. Xi Jinping chegou a Moscou em 7 de maio para participar das comemorações do 80º aniversário da vitória da Rússia sobre a Alemanha, dando início à sua 11ª visita ao país. Xi Jinping já foi 11 vezes à Rússia. E durante a reunião bilateral no Kremlin, Xi disse que a China e a Rússia devem permanecer comprometidas com a cooperação e, abre aspas, eliminar a interferência externa, fecha aspas. A Rússia tem, neste momento, o maior, mais diversificado e mais moderno arsenal nuclear do mundo. Portanto, os Estados Unidos passarão agora da fase de coação para a fase de sedução, inclusive fechando os olhos para o avanço russo na Ucrânia. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, inclusive enviou saudações ao povo russo no seu Dia Nacional, tentando, obviamente, uma aproximação mais rápida. Somente um ataque nuclear de falsa bandeira na Ucrânia, perpetrado por agências de inteligência do Estado profundo de qualquer país da OTAN, e culpando a Rússia pelo ataque na Ucrânia, somente um ataque de false flag pode mudar este quadro em andamento. Se isso acontecer, os Estados Unidos poderão ser atraídos para uma guerra que Trump já disse não ser a dele. Segundo a Bloomberg, os Estados Unidos vetaram um plano para fornecer defesas aéreas estadunidenses para apoiar uma força de segurança internacional para a Ucrânia. Dentro desse contexto, surgiram então notícias de que os Estados Unidos já decidiram substituir Zelensky para viabilizar um acordo de paz com a Rússia. O ex-primeiro-ministro ucraniano Nikolai Azarov afirmou recentemente que Zelensky certamente renunciará ao cargo e deixará a Ucrânia, considerando a sua perda de poder político e apoio popular, bem como a situação absolutamente catastrófica na Ucrânia em todo o fronte no campo de batalha. O chefe da OTAN, Mark Rutte, disse durante uma reunião informal de chanceleres da aliança na Turquia que a Rússia está numa posição de vantagem em relação ao bloco. Para exemplificar, ele disse o seguinte, abre aspas, a Rússia, em alguns cálculos, está produzindo em 3 meses, em termos de munição, o que toda a OTAN produz em 1 ano. Fecha aspas. Aliás, a chance dos Estados Unidos deixar a Europa sozinha, entregue à sua própria sorte, tem aumentado. Marco Rubio, falando no Senado dos Estados Unidos, disse o seguinte, abre aspas, cada minuto que gastamos, cada dólar que gastamos neste conflito na Europa está desviando nosso foco e nossos recursos
do potencial de um confronto muito mais sério e muito mais cataclísmico no Indo-Pacífico, fecha aspas, obviamente se referindo a um conflito com a China. Vamos agora ao segundo assunto dentro das variáveis endógenas, que é o conflito entre Israel e Irã, que está escalando a cada dia. As negociações entre os Estados Unidos e o Irã começaram a fracassar quando os Estados Unidos exigiram que o Irã não fizesse nenhum enriquecimento de urânio de nenhum nível, o que não era necessário, uma vez que para fazer uma bomba atômica, o nível de enriquecimento de urânio tem que ser muito alto. O Ayatollah Ali Khamenei classificou as exigências dos Estados Unidos para que o enriquecimento iraniano seja reduzido a zero como, abre aspas, excessivas e ultrajantes, fecha aspas, segundo a mídia estatal iraniana. Na quinta-feira, agora, dia 12, na véspera do ataque, Trump pediu que Israel não atacasse. Trump disse o seguinte, abre aspas, estamos bastante perto de um bom acordo. Não quero que eles intervenham, porque acho que isso arruinaria tudo. Fecha aspas. Ele foi, obviamente, ignorado por Netanyahu, que atacou no dia seguinte, na sexta-feira 13. Israel atacou o Irã mesmo contra a vontade de Trump e sabotou de vez as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Aparentemente, Trump não estava a par do que estava acontecendo, uma vez que os militares dos Estados Unidos já tinham transferido 300 mísseis Hellfires de precisão 4 dias antes do ataque de Israel ao Irã. Ademais, especula-se que modificações foram feitas no F-35 de Israel para ganho de autonomia, também com a participação dos Estados Unidos, que sabia exatamente o dia do ataque. Em outra evidência de participação dos Estados Unidos, sabe-se que alguns caças israelenses atacaram o Irã a partir do espaço aéreo do Iraque, que é controlado pelos Estados Unidos, e usaram ainda esses caças orientação de satélites dos Estados Unidos. Eu já mostrei que Israel é quem manda nos Estados Unidos e não o contrário. Para não ficar muito constrangedor, Trump disse, após os ataques, que ele sabia do ataque, só não explicou por que, então, ele disse o que disse na véspera do evento. Se ele sabia do ataque, porque pediu na véspera para que não o fizessem, somente para ser desmoralizado depois? Aliás, Israel tem insistido que os Estados Unidos entrem diretamente na guerra, pois Israel não consegue atingir o principal centro nuclear do Irã, que é Fordol, construída em uma montanha e a uma profundidade no subterrâneo muito grande. Israel não tem os bombardeiros e nem as bombas anti-bunker necessárias para atingir Fordol. Se não atingir Fordol, a operação de Israel para desmantelar o programa nuclear do Irã ficará como um fracasso. Inicialmente, os Estados Unidos negaram esta ajuda, mas Trump, hoje, já deu sinais de não estar resistindo à pressão dos seus patrocinadores. As consequências radioativas de um bombardeio deste e da entrada direta dos Estados Unidos na guerra são imprevisíveis. O ataque inicial de Israel buscou anular as defesas do Irã, assassinando 3 dos principais comandantes militares do país. Após algumas horas de passividade, quando parecia estar ainda perdido, o Irã reagiu atacando com drones e mísseis
alvejando várias cidades de Israel, inclusive Tel Aviv, destruindo parcialmente o quartel-general das Forças Armadas de Israel, as IDF. Israel tem revidado, provocando grande destruição no Irã, inclusive tendo destruído parcialmente a porção de superfície da central nuclear de Natanz, que pode estar vazando material radioativo. Todavia, as principais centrífugas de Natanz estão no subterrâneo, que aparentemente não foi atingido. Essa destruição mútua entre os dois, Israel e Irã, surpreendeu alguns que duvidavam da capacidade do Irã de atingir alvos em Israel, como dezenas de vídeos na internet estão mostrando. Está atingindo e muitos alvos, o que tem causado consternação. Israel já decidiu, portanto, assassinar o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, ao perceber que a morte dos generais iranianos não causou decisivo impacto na capacidade de resposta do Irã. Matar o Ayatollah Khamenei seria um passo bastante grave. O Irã pode ainda bloquear o Estreito de Hormuz, por onde passa 30% de todo o petróleo comercializado por via marítima no mundo, causando caos no abastecimento de petróleo no planeta. Estranhamente, em maio, um relatório da UK Maritime Trade Operations anunciou que, abre aspas, recebeu relatos de embarcações sofrendo interferência de GPS na área do Estreito de Hormuz, com interrupções que duraram várias horas, afetando os sistemas de navegação e exigindo que as embarcações dependessem de métodos de backup. Fecha aspas. Alguns acreditam que pode ter sido o Irã testando algum dispositivo de interferência eletrônica, notadamente bloqueando o GPS das embarcações. Esse conflito pode ainda durar alguns dias e causar muita destruição aos dois países, podendo escalar sem controle a qualquer momento. Não existe como Israel submeter o Irã, que nesse momento já está recebendo assistência de outras potências. Trump não poderá negar uma ordem de se envolver a isto, porque ele precisa atender alguns apelos. E, dessa forma, tudo poderá acabar com o uso de armas nucleares. Estima-se que Israel tenha centenas de ogivas instaladas nos mísseis Jericó, em aviões e em 5 submarinos da classe Dolphin. A preocupação com o uso de armas nucleares é tão forte que a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, gravou um vídeo em sua conta particular no X, onde lamentou o bombardeio dos Estados Unidos a Hiroshima e Nagasaki e alertou sobre uma possível aniquilação nuclear. Pergunta-se por que a mais alta autoridade de inteligência dos Estados Unidos deu o seu trabalho de ir ao Japão e gravar um vídeo muito bem produzido sobre este tema. Será que seria algum drama de consciência? Será que ela sabe de algo que gostaria de contar a todos? O vídeo, na verdade, é uma mistura de pedido de desculpas ao Japão e advertência pelo que está por vir. Bom, para finalizar as variáveis endógenas, vamos dar uma olhada em alguns catalisadores, mas sem exaurir este tema. Na massa de imigrantes que adentraram aos Estados Unidos e à Europa, os DGs infiltraram milhares de agentes treinados em levante civil. Eles poderão iniciar e intensificar protestos civis que inicialmente darão o ar de manifestações legítimas.
Para isso, eles contarão também com pessoas do povo que são ideologicamente motivadas por temas habilmente manipulados. Já vemos esse fenômeno iniciar em Los Angeles e agora se espalhar por outras cidades, o que pode fazer também ele se espalhar mais tarde pelos Estados Unidos e pela Europa. Outro catalisador são os ataques cibernéticos, que foram preparados durante muitos anos, implantando vírus e malwares, e apesar de terem descoberto alguns, mesmo os especialistas reconhecem que só se descobriu a ponta do iceberg. Esses vírus e malwares infectam a maioria dos sistemas operacionais nos Estados Unidos. Por fim, existe o catalisador biológico. Laboratórios biológicos a serviço dos DGs têm trabalhado exaustivamente para desenvolver uma nova cepa que combine alta propagação com alta letalidade. Eles desejam conjugar este catalisador biológico com os outros de que falei: guerra bélica, se possível nuclear, revolta civil e ataque cibernético. Os DGs esperam que esses 4 catalisadores principais possam alterar a ordem mundial como ela é conhecida, deflagrando, então, regimes de exceção. Vamos agora às variáveis exógenas, uma vez que concluímos as endógenas. As variáveis exógenas são aquelas que não têm origem no tabuleiro e não estão sob o controle das peças. Existem 3 variáveis exógenas, que são, na verdade, quem determinam o time do checkmate global. Elas estão causando uma alteração na dinâmica do núcleo do planeta, pressionando o magma para a superfície. Estão criando também uma distorção na rotação do eixo axial do planeta, em função do empuxo gravitacional desalinhado e alterando a atividade solar. Essa rotação do eixo axial do planeta tem se alterado mês após mês. É bem conhecido o fato da migração do polo norte magnético, que saiu da sua posição original próxima ao Canadá e está indo para a Sibéria, na Rússia. A novidade é que este movimento se acelerou espantosamente nos últimos meses, no indicativo preocupante, bem como a anomalia do Atlântico Sul tem mostrado uma atividade anômala. Esse conjunto de alterações estão desestabilizando o manto, com consequências geológicas relevantes no curto prazo. Quanto ao Sol, este também está sofrendo os efeitos das variáveis exógenas, havendo um incremento de atividade solar, com tempestades gerando ejeção de massa coronal, que podem impactar severamente o campo magnético da Terra, que está ficando debilitado. Uma tempestade solar com ejeção de massa coronal, que gere um fluxo massivo diretamente à Terra, pode causar um blackout total da energia elétrica no planeta, que levaria anos para ser reparado. Estando o campo magnético já enfraquecido, o efeito, então, seria devastador. Esse é o verdadeiro motivo das iniciativas de pulverizar a atmosfera para bloquear os raios solares. Pouco tem a ver com a emissão de carbono ou aquecimento global, no qual a atividade humana tem uma influência insignificante. Aliás, sem o carbono não haveria fotossíntese e os vegetais morreriam, causando também a morte dos seres humanos. Reduzir a quantidade de carbono impacta diretamente o meio ambiente. Enfim, essa introdução mostrou o conceito e as causas principais do checkmate global, que segue a cronologia que já divulguei há 3 anos atrás, quando faltavam 33 meses, e depois voltei a avisar quando faltavam 18 meses.
Todas as projeções mostram as mais altas probabilidades de que seu ponto de viragem será no segundo semestre desse ano, em torno do mês de setembro, podendo ocorrer uma margem de fluxo temporal para mais ou para menos de alguns poucos meses. Vamos então agora ao movimento do cavalo. Não vou comentar aqui sobre o projeto de defesa intitulado Golden Dome dos Estados Unidos, porque ele só deve ser entregue se for daqui a anos. Logo, não tem nenhuma relevância no quadro atual. Inicialmente, é importante ressaltar uma constatação. É impressionante a incompetência da inteligência russa e iraniana, que já perderam comandantes militares em atentados e não conseguiram anular sequer um comandante ucraniano ou israelense. Esse resultado, até o momento, aponta para uma incapacidade alarmante e fere de morte a reputação das duas. A presidência de Biden foi a primeira que, comprovadamente, tinha à frente outras pessoas que sobrepujaram o presidente. Ficou evidente que o Biden não tinha condições cognitivas de exercer o cargo e a maioria dos documentos com decisões era assinado por uma caneta automática sem a ciência de Biden. A Axios divulgou o áudio da entrevista de Biden em 2023 com o conselheiro especial Robert Hur. Biden estava visivelmente confuso e não conseguia responder a algumas perguntas. Enfim, como eu já havia comentado em vídeos anteriores, agora é saber quem estava governando os Estados Unidos naquela época, porque Biden certamente não era. Trump e Elon Musk protagonizaram uma troca deprimente de ataques públicos pelas mídias sociais, e sua relação estreita se acabou após o bilionário deixar o governo ao findar seu mandato de 130 dias. Parecia uma briga de garotos no colégio, imatura e descabida. A única coisa que ficou no ar foi a acusação de Elon Musk de que Trump estava na lista de Epstein. Trump não respondeu a essa afirmação de Elon Musk. Como eu já havia mostrado, a Boeing não consegue terminar e entregar o avião presidencial dos Estados Unidos, conhecido como Air Force One. Então, o Qatar resolveu presentear Trump com um avião luxuoso que servia à sua realeza. Trump aceitou e vai adaptá-lo para ser o Air Force One. Este é o nível a que se chegou nos Estados Unidos de ter de aceitar um avião de presente para o seu presidente por não conseguir produzir um. O Air Force One atual, que está em serviço, tem quase 30 anos de uso. O presidente da África do Sul, Ramaphosa, visitou a Casa Branca e foi confrontado por Trump sobre a situação dos fazendeiros brancos em seu país. Mais um espetáculo midiático desnecessário para um assunto que poderia ter sido conduzido de forma discreta e eficiente. Segundo uma matéria do New York Times, o jornal teve acesso a um documento interno de 8 páginas do Serviço Federal de Segurança Russo, FSB, escrito pelo 7º Serviço do Departamento de Operações de Contra-Inteligência. A surpresa neste documento é que ele chama a China de inimigo e levanta preocupações quanto a atividades subversivas, entre elas a tentativa de recrutar espiões russos para obter tecnologia militar secreta da Rússia. No documento, a inteligência russa mostra-se preocupada que os acadêmicos chineses estejam preparando o terreno para futuras reivindicações territoriais em terras que antes eram chinesas, como, por exemplo, a região de Vladivostok,
que a Rússia tomou da China numa guerra. Eu já afirmei que a Rússia e a China nada têm em comum, exceto o inimigo, que é o Ocidente. É apenas uma aliança de ocasião onde se segue o princípio que diz, abre aspas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, fecha aspas. Putin, em uma recente fala, fez questão de dizer que a Rússia tem as armas nucleares mais modernas do mundo. Ele disse o seguinte, abre aspas, agora, a participação de sistemas e equipamentos de armas de última geração em nossas forças nucleares estratégicas chega a 95%. Esse é o nível mais alto entre todas as potências nucleares do mundo. Fecha aspas. Claro que isso não tem como ser comprovado e pode ser apenas uma bravata de Putin. Não foram poucos os militares dos Estados Unidos que já pediram uma atualização urgente do arsenal nuclear deles. Atualmente, apenas 3 países no mundo possuem capacidades nucleares completas: Estados Unidos, China e Rússia. Após o ataque aos bombardeiros estratégicos da Rússia, especula-se que os bombardeiros furtivos B-2 dos Estados Unidos, estacionados em Diego Garcia, estejam em perigo. Embora sejam furtivos em voo, eles parados na pista, sem hangares ou abrigos para protegê-los, são um alvo fácil. Os Estados Unidos têm apenas 19 destes aviões, com 6 em Diego Garcia, que estão ao alcance dos mísseis e drones iranianos. Apenas 5 mísseis apontados para as instalações em Diego Garcia poderiam cobrir todo o espaço da rampa onde os B-2 estão atualmente estacionados. A vulnerabilidade no solo do poder aéreo dos Estados Unidos é muito preocupante. Jogos de guerra recentes de alto nível, simulando o conflito entre Estados Unidos e China por Taiwan, previram potenciais ataques em massa do arsenal chinês e, em alguns cenários, 90% das aeronaves dos Estados Unidos foram destruídas em solo e não no ar. Eu escrevi um artigo sobre isso nos idos de 2014 e depois, no início do canal aqui em 2020, voltei a comentar essas possibilidades de destruição de aviões em solo. Na última década, a China construiu mais de 400 abrigos reforçados para suas aeronaves, enquanto os Estados Unidos construíram apenas 22 desses abrigos no Indo-Pacífico. O chefe de operações espaciais da Força Espacial dos Estados Unidos, General Saltzman, disse no Political Security Summit, em 15 de maio, que a China desenvolveu o que ele chama de teia da morte. Segundo ele, isso, abre aspas, nada mais é do que uma série de centenas de satélites que funcionam como uma rede de sensores que fornece atualizações em tempo real com informações de qualidade sobre a nossa força, fecha aspas. Ou seja, ele está dizendo que todas as movimentações dos militares dos Estados Unidos estariam sendo acompanhadas em tempo real pelos satélites chineses, por essa chamada teia da morte. Isso significa que, ao mover forças no Pacífico, os militares dos Estados Unidos ficariam sobre o que ele disse ser, abre aspas, um guarda-chuva de um conjunto de armas muito precisas e de longo alcance chinesas antes que estivessem em posição de fazer qualquer coisa em termos de atingir objetivos militares, fecha aspas. Ou seja, bem antes de chegar numa posição que lhes permitisse atacar, as Forças Armadas dos Estados Unidos
seriam alvejadas a longa distância. E ele concluiu: esse é um problema enorme. Os militares dos Estados Unidos e Trump aprenderam algumas lições com os Houthis do Iêmen. Viram como armas baratas podem fazer estragos enormes em equipamentos caríssimos como porta-aviões. Não foi à toa que eles negociaram rápido para sair daquela área, ainda que os Houthis não tenham parado seus ataques a outros alvos. O almirante Robert Burke, que já foi o segundo oficial mais graduado da Marinha dos Estados Unidos, foi agora condenado por suborno e acusações relacionadas, marcando a primeira vez na história que um oficial militar de 4 estrelas dos Estados Unidos foi considerado culpado de cometer um crime federal enquanto estava em serviço ativo. Como pode ser visto, a corrupção se espalhou por toda parte. Índia e Paquistão entraram em conflito como previsto. Os dois países tiveram um sério embate aéreo. O que surpreendeu foi o desempenho do Paquistão, que utiliza unicamente caças chineses, como o J-10 e outros equipamentos chineses. Foi a primeira vez que se viu estes equipamentos chineses, essas armas chinesas, na prática no campo de batalha. Seus aviões tiveram excelente desempenho contra os aviões de fabricação ocidental da Índia. Houve um cessar-fogo no dia 10 de maio, um acordo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou ter intermediado, embora a Índia afirme que foi negociado bilateralmente entre Índia e Paquistão sem a participação de Trump. A situação entre os dois países continua tensa e o Paquistão tem agora na China o seu principal aliado militar. Um novo embate pode acontecer a qualquer momento. Eu já disse a vocês que países não têm amigos, têm interesses. Todos os lados mentem e isso é uma praxe, é uma rotina. Numa guerra, sempre os dois lados mentem. O atual governante da Síria, Shah Jolani, que destituiu seu antecessor através de um conflito militar, foi um dos fundadores da Al-Qaeda na Síria e estava na lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos com uma recompensa de 10 milhões de dólares. Pois bem, a pedido da Arábia Saudita, os Estados Unidos estão restabelecendo o seu relacionamento com a Síria, suspendendo o mandato de prisão de Jolani e suspendendo as sanções econômicas. Jolani é acusado de massacrar minorias, entre elas os cristãos que vivem na Síria. Isso não faz a menor diferença para os Estados Unidos ou qualquer outro país, pois o que importa são os interesses. Os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita e as demais dinastias reais do Oriente Médio que não respeitam direitos humanos e também não são democracias. Esse é o padrão também de outros países poderosos. É uma prática que não tem nada a ver com defesa de direitos humanos ou democracia. Entretanto, restabelecer relações com um país governado pela Al-Qaeda foi longe demais. Outro exemplo dessa hipocrisia, com uma distância abismal entre discurso e prática, são as ações de Benjamin Netanyahu, de Israel. Ele está agora armando jihadistas alinhados ao ISIS em Gaza para lutar contra o Hamas, conforme confirmaram autoridades de defesa israelenses não identificadas ao Times of Israel. O ex-ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, em uma entrevista à rádio pública Ken Bet, disse o seguinte, abre aspas, o governo israelense está fornecendo armas a um grupo de criminosos e delinquentes identificados com o Estado Islâmico.
Fecha aspas. Para agravar a controvérsia, as fontes afirmam que Netanyahu iniciou as transferências de armas sem receber a aprovação do seu gabinete. Yair Golan, que lidera o partido de oposição, condenou a decisão de Netanyahu de armar mais um grupo perigoso de militantes. Ele disse o seguinte, abre aspas, Netanyahu, que transferiu bilhões para o Hamas em malas de dinheiro partindo do conceito equivocado de que o Hamas é um ativo, agora está promovendo um novo conceito perigoso, armar uma milícia de Gaza com laços com o ISIS. Fecha aspas. Não é a primeira vez que Netanyahu mostra esse tipo de postura, pois no passado ele defendeu apoiar o Hamas, como citado pela autoridade. Em uma reunião de parlamentares do partido Likud, em 2019, Netanyahu disse o seguinte, abre aspas, qualquer um que queira impedir o estabelecimento de um Estado palestino precisa apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia, que é isolar os palestinos em Gaza dos palestinos na Cisjordânia. Fecha aspas. Pois bem, como pode ser visto, o ISIS ou o Hamas só é um inimigo quando convém. Tudo isso é surpreendente para os desavisados, mas a declaração mais contundente e impactante veio do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert. Numa postagem no X, ele escreveu o seguinte, abre aspas, o que estamos fazendo em Gaza é uma guerra de extermínio, assassinato indiscriminado, desenfreado, brutal e criminoso de civis, uma política ditada de forma consciente, intencional, cruel e maliciosa pelo governo. Sim, estamos cometendo crimes de guerra. Fecha aspas. Essas são as palavras do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, que ele postou no X. Vejam que as pessoas que estão criticando Netanyahu são ex-autoridades de alto nível de Israel. Como eu enfatizo, dos dois lados não tem herói. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Irã e seus aliados agiriam da mesma forma. De fato, somente desinformados ou ingênuos acreditam que países, seja qual for, de qualquer dos lados, opera com base em ideais nobres. O ministro da inteligência iraniano, Ismail Khatib, afirma que Teherã adquiriu um tesouro de documentos israelenses confidenciais, incluindo informações sobre o programa secreto de armas nucleares de Israel, bem como evidências aparentes de conhecimento e apoio dos Estados Unidos e da Europa àquele país. Ele prometeu divulgar os documentos. Vamos então aguardar. A Inglaterra e a França estão planejando anunciar o reconhecimento do Estado palestino em uma conferência da ONU marcada para o dia 17 em Nova York. Estimulada pela Arábia Saudita, a França pensou em fazer o reconhecimento mesmo que de forma unilateral. Os Estados Unidos se opõem e vêm pressionando os dois países, Inglaterra e França, a voltarem atrás no seu plano. Ao mesmo tempo, os Estados Árabes estão estimulando os dois países a prosseguir com a iniciativa. Vamos ver o que vai acontecer no dia 17 em Nova York. Vamos agora ao movimento da Torre. Trump comprou uma briga com o chefe do Federal Reserve, Jerome Powell, já no início do mandato. Ameaçou Powell dizendo que iria demiti-lo. Powell adotou todo o tempo uma postura desafiante, dizendo publicamente que Trump
não pode demiti-lo. Pois bem, Trump, ao invés de demiti-lo, convidou-o para uma reunião na Casa Branca, onde Powell não mudou a sua postura. Ele havia dito, inclusive antes da reunião com Trump, ele disse o seguinte, abre aspas, nunca pedi uma reunião com nenhum presidente e nunca pedirei. Eu não faria isso. Nunca tive motivo para pedir uma reunião. Sempre foi o contrário. Fecha aspas. E após a reunião com Trump, ele voltou a elevar o tom, dizendo que ele e seus colegas definirão a política monetária conforme exigido por lei e tomarão essas decisões com base apenas em análises cuidadosas, objetivas e não políticas. Muito bem. O recado que ele enviou depois da reunião, obviamente, tinha um endereço certo. Trump sabe que a situação econômica dos Estados Unidos não é nada boa. Os Estados Unidos têm déficit gêmeo, interno e externo, e está completamente endividado. O governo federal dos Estados Unidos tem uma dívida crescente de quase 37 trilhões de dólares para um PIB em torno de 30 trilhões, pagando 1 trilhão de juros referentes à sua dívida. O custeio da dívida é maior que o orçamento de defesa. Portanto, a prioridade de Trump é conseguir dinheiro. Essa é a estratégia por trás de todas as suas ações. Sair da guerra da Ucrânia tem esse benefício colateral, parar de gastar lá. Por outro lado, a guerra tarifária de Trump não está tendo o resultado que ele esperava, pois nenhum acordo impactante com um país economicamente relevante foi assinado e ratificado até agora. Como exemplo, posso citar o que Trump disse sobre a Europa. Abre aspas. A União Europeia, que foi formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio, tem sido muito difícil de lidar. Nossas discussões com eles não estão levando a lugar nenhum. Fecha aspas, foi o que Trump disse. E logo depois, Trump adiou as tarifas a serem aplicadas à União Europeia para o dia 9 de julho. Assim, existem realmente negociações, porém sempre pendentes de algo, nada concreto e formalizado. O acordo com a China ainda está pendente de aprovação do líder chinês e não entrou em vigor. Depois de uma ligação com Xi Jinping, Trump publicou em sua rede social o seguinte, abre aspas, gosto do presidente Xi da China, sempre gostei e sempre gostarei, mas ele é muito duro e extremamente difícil de fazer um acordo. Fecha aspas. Essa parte muito duro e extremamente difícil de fazer um acordo, ele escreveu em letras maiúsculas. Os Estados Unidos dependem dos minerais de terras raras da China para a sua indústria, notadamente a de defesa, como mostrei aqui em vários vídeos anteriores e já há bastante tempo. Trump está sendo pressionado internamente para chegar a um acordo com algumas empresas dizendo que seus estoques de terras raras estão se esgotando. Por outro lado, a China depende do etano dos Estados Unidos para parte da sua indústria de plástico, que também está parando. Para mostrar flexibilidade, a China liberou a venda de terras raras com licenças para apenas 6 meses, podendo ou não renová-las. Muitos dizem que a conta que Xi faz é simples. Ele se pergunta, o que causa mais prejuízo? Parar parte da indústria de plástico da China, que é pouco relevante para o PIB, ou a indústria de defesa dos Estados Unidos? Essa situação de vulnerabilidade econômica dos Estados Unidos já tem ficado clara para o mercado. Uma evidência disto é que a Moody's Ratings rebaixou a classificação de crédito de longo prazo dos Estados Unidos de AAA para AA1,
retirando do país sua última classificação perfeita de crédito entre as principais agências. A Moody's citou como argumento para o rebaixamento da nota dos Estados Unidos o aumento contínuo da dívida, o aumento dos pagamentos de juros e a falta de vontade política para controlar os déficits orçamentários crônicos. Ou seja, ela está dizendo agora o que venho dizendo há anos. Quando a economia começa a mostrar riscos, um dos refúgios mais tradicionais é o ouro. Os bancos centrais do mundo bateram recorde de compra deste metal precioso, que disparou o seu valor nos últimos meses. No mais recente indício da crescente importância do ouro nas finanças internacionais, foi noticiado que ele ultrapassou o euro como o segundo maior ativo de reserva do mundo, segundo uma análise do Banco Central Europeu das reservas no final do ano de 2024. Ao final do ano, o dólar dos Estados Unidos representava 46% das reservas dos bancos centrais, seguido pelo ouro, que representava 20%, e pelo euro, com apenas 16%. E sabe-se que esse valor do ouro, que foi considerado nos cálculos do Banco Central Europeu, deve estar abaixo da realidade, pois as operações com ouro são cobertas de sigilo. Agora, o governador da Flórida quer tornar o ouro um ativo para fazer negócios no dia a dia, e não só o ouro, a prata também. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou a legislação sobre ouro transacional, com o objetivo de ajudar os moradores da Flórida a usar metais preciosos no comércio e na poupança para proteger seu poder de compra da inflação. Ele ainda acrescentou que a medida também visa proteger a liberdade e a privacidade dos cidadãos, caso os formuladores de políticas federais revisem os planos da era Biden para ferramentas como uma moeda digital do Banco Central, a CBDC. Ron DeSantis mostrou claramente que não aprova as CBDCs e quer dar aos seus cidadãos da Flórida uma alternativa a eles. Os metais agora também são considerados, na Flórida, abre aspas, moeda de curso legal, fecha aspas, pela lei, claro, estadual, o que os torna isentos de impostos estaduais sobre vendas. O governador DeSantis acrescentou o seguinte, abre aspas, isso significa que esses metais preciosos podem começar a funcionar como uma moeda real novamente, não apenas como veículos de investimento para os ricos, fecha aspas. Vários outros estados, incluindo Arkansas e Missouri, aprovaram leis semelhantes este ano. O Texas e outros estados também estão adotando as mesmas medidas. Já mostrei aqui que a Alemanha, que é o maior motor da economia europeia, entrou em recessão e está com sérias dificuldades. Agora surgem notícias da França. O Tribunal de Contas da França, um órgão de auditoria estatal, emitiu um alerta severo sobre os gastos sociais do país, projetando uma iminente crise de liquidez. Vou repetir, crise de liquidez. O déficit orçamentário da França aumentou significativamente nos últimos tempos, atingindo 5,8% do PIB no ano passado, excedendo em muito o teto de 3% fixado pela União Europeia. O relatório dos auditores indica que os gastos com assistência social estão fora de controle e podem deixar a França sem dinheiro já em 2027. Vou repetir, podem deixar a França sem dinheiro já em 2027. O presidente do Tribunal de Contas, Pierre Moscovici, disse o seguinte,
abre aspas, precisamos retomar o controle. Nos últimos anos, especialmente em 2023 e 2024, perdemos o controle das nossas finanças públicas. Fecha aspas. Pois é nessas condições que França e Alemanha ainda querem aumentar os gastos militares. Macron, mesmo com o país quebrado, fica alardeando o crescimento dos gastos em defesa. Se pergunta o seguinte: com que dinheiro ele vai incrementar os gastos de defesa? Ele vai cortar os benefícios sociais dos franceses? Vamos agora, então, ao movimento do bispo. O jornalista investigativo Sam Cooper disse numa recente entrevista que a infiltração chinesa na América do Norte é profunda. Ele citou que essa infiltração já acontece há muitos anos e que certas atividades envolvem uma cooperação estreita com grupos criminosos. Ele cita 3 exemplos dessa infiltração. O primeiro, a fabricação de precursores de fentanil. 2, a operação de delegacias de polícia chinesas não oficiais em solo ocidental. E, em número 3, e por último, o recrutamento de acadêmicos no exterior para obter acesso a tecnologias estrangeiras. Ele ainda cita o programa Plano dos Mil Talentos e também cita o Departamento de Trabalho da Frente Unida da China como linhas de frente dessa infiltração, sendo que eu já citei a ambos aqui em vídeos no passado. A descoberta de dispositivos de controle em guindastes de fabricação chinesa operando em portos dos Estados Unidos e, mais recentemente, dispositivos de comunicação inseridos em inversores de energia chineses conectados a placas solares e à rede pública dão uma dimensão desta infiltração. Especialistas disseram que usar dispositivos de comunicação não autorizados para controlar firewall e desligar inversores de energia remotamente ou alterar suas configurações pode desestabilizar redes elétricas, danificar a infraestrutura energética e provocar apagões generalizados. Isso significa efetivamente que há uma maneira integrada de destruir fisicamente a rede. Lembrem-se vocês que grande parte da indústria limpa de energia, seja de origem eólica ou solar, na Europa e nos Estados Unidos, tem esses inversores chineses instalados. O Conselho Europeu de Fabricação de Energia Solar estima que mais de 200 gigawatts de capacidade de energia solar europeia estão ligados a inversores fabricados na China, o equivalente a mais de 200 usinas nucleares. Vou repetir, equivalente a mais de 200 usinas nucleares. Uma sabotagem nesses inversores causaria o colapso da rede nestes lugares. É assustador a quantidade de ineficiência e possível corrupção que o DOGE vem mostrando na máquina estatal dos Estados Unidos. Como eu já mostrei, o sumiço de dinheiro conta-se aos trilhões de dólares e não aos milhões ou bilhões. O DOGE divulgou que já suspendeu mais de 25 mil contratos federais. As maiores economias foram alcançadas no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, na Administração de Serviços Gerais, no Departamento de Educação, no Escritório de Gestão de Pessoal e no Departamento do Trabalho. Todavia, essa auditoria, esse trabalho de auditoria no Pentágono foi suspenso e a checagem do ouro no Fort Knox está cancelado por motivos óbvios.
Em ambos os lugares, tanto no Pentágono quanto no Fort Knox, sabe-se que o buraco é mais embaixo. Um dos maiores sinais de doença numa sociedade é quando seus crimes se voltam contra a criança. Infelizmente, em todo o planeta, este tipo de patologia tem aumentado. A procuradora Pam Bondi e o diretor do FBI, Kash Patel, disseram em 7 de maio que as autoridades federais dos Estados Unidos prenderam 205 suspeitos por supostamente terem como alvo crianças para crimes sexuais. No comunicado do Ministério Público dos Estados Unidos, foi dito que a operação resultou no resgate de 115 crianças. Essas questões de abusos sexuais têm vindo à tona no mundo inteiro, como uma recente matéria do Jerusalem Post mostrando uma rede que operava de forma ritualística em Israel. Após 3 anos de debates, em 20 de maio, um acordo da OMS sobre pandemia foi aprovado pelos Estados-membros reunidos na 78ª Assembleia Mundial de Saúde, em Genebra, na Suíça. O pacto, que é juridicamente vinculativo, inaugura uma nova e perigosa era de controle centralizado de políticas de saúde. Os Estados Unidos e a Argentina saíram da OMS no início do ano. Todavia, o Brasil permaneceu e ainda aprovou essa proposta. Agora é esperar para ver o que vai acontecer na próxima pandemia. A situação na Europa está ficando tão caótica, que uma recente pesquisa da CSA, realizada para CNews, Europe One e JDD, mostrou que 76% dos franceses, em geral, querem que o exército francês seja chamado para combater o tráfico de drogas em bairros desfavorecidos. Entre as mulheres, o apoio a essa medida é ainda maior, chegando a 80% das entrevistadas. A segurança pública na França parece estar destruída, sendo que estes bairros chamados desfavorecidos é onde moram a maioria dos imigrantes. O jornalista do Financial Times, Patrick McGee, lançou um novo livro intitulado Apple in China, que expõe meticulosamente os laços profundamente preocupantes da Apple com a China, revelando como essas conexões impulsionaram a ascensão do regime comunista a uma potência global de manufatura. Ele diz que hoje 155 milhões de estadunidenses possuem um iPhone e que isso só foi possível porque a Apple investiu propositalmente na China. Os números são enormes. Ele afirma que a Apple treinou 28 milhões de chineses desde 2008. Até 2015, a Apple investiu na China 55 bilhões de dólares ao ano, o que significa o dobro do plano Marshall em números atualizados. Trump tem pressionado a Apple a transferir a sua produção para os Estados Unidos. A Apple respondeu a essa solicitação de Trump, transferindo a produção de iPhones destinados aos Estados Unidos para a Índia e de iPads e Apple Watch e outros produtos para o Vietnã. O CEO Tim Cook confirmou que até 2026 a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos será fabricado na Índia e não nos Estados Unidos, como Trump quer. Essa parece ser a maior história não contada da tecnologia. Eu sempre disse que foram os DGs que construíram a China comunista como ela é hoje, e não os próprios comunistas.
E isso pelos motivos que eu já expus. Está tudo muito claro, mas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, para quem quer entender, para quem não está imunizado cognitivamente, para quem não é um mero torcedor. O tempo passa, o tempo urge, o efeito dominó está em andamento rápido e próximo do seu fim. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo o jogo acaba ou muda de fase, como eu mostrei no início do vídeo. O checkmate global está agora se aproximando e em processo de finalização. Um grande abraço a todos.